4 horas mais 19 minutos, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece. Na ponta da linha já conosco para participar do programa o Cid Torquato, CEO do Icon Libras, uma plataforma de comunicação da comunidade surda, hoje com um tema super importante aqui para dividir com a nossa audiência, um alerta para o aumento no número de amputações. Nós vamos entrar no mês que vem, em abril, no Abril Laranja. Não é isso, Cid? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar sobre algo tão importante, né, e tão difícil de resolver. O Abril Laranja ele vem para alertar uma campanha que começou nos Estados Unidos e vem alertar sobre a questão de amputações. Aqui no Brasil, a gente vive uma verdadeira calamidade pública, quando o tema é amputações. Muitas amputações de membros, principalmente por questões de diabetes, por diabetes, muito por acidentes, muitos motoqueiros. Isso não está claro, esse dado não está disponível, mas uma vez falando com um gestor público municipal aqui em São Paulo, ele me disse que até 10 amputações por dia na cidade de São Paulo, só de motoqueiros. Então é um tema muito, muito grave, que esse Abril Laranja, a ideia dele é chamar a atenção exatamente para as pessoas evitarem, para as pessoas tomarem medidas de precaução, para não deixar que essa calamidade aconteça com eles. Essa campanha foi abraçada, na verdade, aqui no Brasil pela ABOTEC, que é a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica, que é a associação que reúne as empresas que fazem, por exemplo, próteses de membros. E a boa notícia é que já existe aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei apresentado pelo deputado Campos Machado, escrito pelo advogado Marcos da Costa. Não sei se vocês lembram, o Marcos da Costa foi presidente da OAB entre 2013 e 2018, ou seja, não faltam para ele qualificações para escrever esse projeto de lei, e mais, ele sofreu um acidente nesse período, e teve a perna direita amputada. Então, como no Brasil, eu digo sempre que quem tem uma deficiência vira militante automaticamente, porque tem tanto para reivindicar, que não basta viver com uma deficiência, é muito importante militar, e o Marcos é um militante da causa e levou isso para a Assembleia Legislativa. Então, a gente está... eu também estou engajado nessa campanha, a gente espera que aumente a quantidade, a qualidade das informações disponíveis sobre prevenção, e esperamos que ela tenha, essa campanha, esse Abril Laranja, tenha um impacto real, no mundo real, impacte as pessoas, e que a gente consiga, com isso, diminuir o número de imputações, principalmente aquelas evitáveis. Cid Torquato, boa tarde. Sempre uma honra ter você aqui com a gente. Você sabe que a Ana Luísa Bessa, nossa produtora, mandou aqui um levantamento mostrando aquilo que tem provocado esses números altíssimos, de traumatismos e, consequentemente, de cirurgias que levam a amputações. E há casos aqui bem distintos: síndrome congênita, com cirurgia depois do nascimento. Isso é um caso à parte. Os outros todos, normalmente, são com adultos. Tumores, tromboses, infecções. Um outro item: traumatismo decorrente de acidentes de trabalho, problemas vasculares decorrentes de diabetes, tabagismo, sedentarismo, varizes, entre outras coisas que podem levar até a amputação, e os traumatismos decorrentes de acidentes de trânsito,
carro, moto, caminhão, mas enfim, em São Paulo, particularmente, 54% dos acidentes no ano passado ocorreram com motos. 167 mil acidentes desse tipo com motos. Então, isso mostra, não é, Cid, que essa campanha de conscientização, de levantar o problema para que ele seja debatido, ela tem de ser muito diversificada, porque vai desde a orientação para que o sujeito procure um médico, por exemplo, quem tem diabetes, trate, não deixe para lá, até as orientações contra acidentes de trabalho, para que se evite acidente de trabalho e, obviamente, para que se evite acidente de trânsito. Então, é uma campanha, na verdade, naturalmente muito diversa, não, Cid? Com certeza, Zaidan. É um prazer também sempre falar com você e sempre com perguntas muito pertinentes. O impacto disso tudo é que isso não impacta só a pessoa que perde o membro, sua família, seu entorno. Isso tem, esse descuido de muita gente tem um impacto no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é monumental, né? O ano passado, 2020, esse número chegou a quase 300 milhões, né? O que daria para construir cerca de 500 UBSs, ou 500 postos de saúde aí pelo Brasil. Então, a gente tem que investir em campanhas como essa, né? E a gente tem ao longo do ano, outros meses, né, com outras cores e outras campanhas, mas é interessante a gente se atentar para essas campanhas. Elas são, na sua maioria, relevantes, e investir um pouco, ajudar, colaborar, apoiar esses movimentos, porque eles, de fato, visam, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, evitar acidentes, evitar patologias que possam causar, inclusive, a morte. Então, muito interessante trazer isso para cá, com a amplitude que tem, né, a transmissão da Band, né, para a gente, de fato, engajar as pessoas para essa campanha. O Cid, esse levantamento que a Ana Luísa Bessa mandou mostra que a diabetes causou uma média aí de 46 amputações por dia no Brasil, só no ano passado. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é para quem já sofreu a amputação. Porque, com exceção dos casos ali em que há um problema congênito, a maioria dos casos acontece com a pessoa já na vida adulta, acidente de trabalho, diabetes, problema vascular, etc. E aí ocorreu a amputação como último recurso. Que país essas pessoas encontram? Porque elas já são adultas, têm uma vida formada, um modo de vida, e de repente há uma interrupção de grande parte de tudo aquilo. E elas querem continuar com a vida normal, muitas precisam continuar trabalhando, estudando, frequentando os lugares, enfim. O país que elas encontram depois da amputação é um país que as acolhe, que tem a estrutura adequada para essas pessoas? Nem tanto, né? E depende muito de onde você está no Brasil. Se você está aqui em São Paulo, talvez no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né, Paraná, sei lá, alguns estados, né, onde o sistema de saúde funciona bem, ele vai ter, né, se ele for para o sistema de saúde pública, ele vai ter um atendimento e vai ter a possibilidade, principalmente aí, de reabilitação. É muito importante no processo, para quem perde um membro, né, se reabilitar. Essa é a porta de entrada, né, para ele voltar ao mundo que ele habitava antes, que é o mundo onde ele vivia antes. A porta de entrada é a reabilitação. Então, uma boa reabilitação, uma boa prótese, vai garantir uma inserção, uma reinserção no mercado de trabalho ou no mundo onde, né, ele vive de forma muito mais tranquila. E não são todos os estados brasileiros que oferecem próteses de qualidade, oferecem
reabilitação para todo mundo que passa por esse tipo de problema. Então, a gente tem que evoluir muito nisso, né? Essa campanha ela não serve só para sinalizar para a população, né, sobre os perigos, né, das amputações e como evitá-las, mas também é uma mensagem para o poder público, em geral, os 3 níveis, né, que precisam, né, de modo geral, no Brasil, melhorar o atendimento de saúde, né, e reabilitação e as tecnologias assistivas, né, no caso próteses, que são oferecidas a essas pessoas no meio do tratamento, no meio da reabilitação. Então, um alerta à população e um alerta aos nossos governantes para que, né, a gente tente evitar, né, todas essas amputações. Né? Aqui eu estou vendo números, de janeiro a setembro de 2021, foram realizadas pelo Sistema Único de Saúde 12.639 cirurgias de amputação. Então a gente tem que diminuir isso, mas temos que garantir para aqueles que infelizmente têm que passar pela amputação, qualidade de vida. Isso passa por essa atenção na área da saúde e principalmente pelo processo de reabilitação, como eu já disse. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Cid Torquato, CEO do Icon Libras, hoje falando sobre o Abril Laranja, né? Um alerta para o aumento no número de amputações, em alguns casos, que poderia ser evitado mesmo, né? O Cid, trazer aqui também, né? O SUS, ele oferece gratuitamente algumas próteses sob medida. E a gente sabe que o SUS funciona em alguns casos para entrega de medicamentos e outros às vezes falta mesmo, não tem jeito, né? Com relação às próteses, as informações que você tem, o SUS consegue dar conta da demanda? Isso ainda é divulgado? Qual que é o balanço que você tem dessa disponibilidade aí do SUS com as próteses? Bom, elas são oferecidas, mas isso vai depender muito de onde você está, para garantir a qualidade dessa prótese. Né? As próteses são, as melhores próteses são bastante caras. Então tem estados, né, e municípios que oferecem essas próteses, inclusive colocando mais recursos em cima daqueles recursos que o SUS repassa. E uma outra, né, não quero esquecer disso, porque isso é importante, né, uma outra forma não ideal, né, isso não devia ter que acontecer, das pessoas garantirem a excelente, boa qualidade das tecnologias assistivas, das próteses no caso, é judicializar. Então, no caso, né, Brasil afora, não importa, se a pessoa for receber do SUS uma órtese ultrapassada, uma órtese que não atende os requisitos, né, de dinamismo que a vida atual tem, e que aquela pessoa não vai se reabilitar com ela o suficiente para ter uma vida normal, né, vai ficar mancando, né, ou seja, uma prótese inadequada, muitas pessoas optam pelo caminho da judicialização, ou seja, exigir na justiça qualidade desses produtos. Cid, só uma última minha parte. A gente falava há pouco sobre a diversidade, né, dos temas dessa campanha, e nem pode ser diferente, porque são muitas as causas que levam à amputação. Do acidente de trânsito, a diabetes, passando pelo problema vascular e tabagismo. Como é que essa campanha será realizada, né? Como é que ela vai atingir as pessoas com orientações tão diversas, temas tão diversos, acidente de trabalho? Como é que isso vai ser realizado, vai chegar até as pessoas? Zé, como nós estamos ainda no começo dessa história, né, isso está sendo trabalhado, né, teve essa propositura do projeto de lei na Assembleia, a ABOTEC ainda está articulando com seus associados e parceiros, né, o que de fato eles vão fazer. Mas isso não deve se restringir só à ABOTEC, que está lançando
essa campanha no Brasil. O ideal é que isso conquiste corações e mentes aí Brasil afora e que outras entidades, né, talvez entidades específicas de cada uma das questões que causam né, as amputações, elas abraçarem a campanha e trabalharem em sintonia com o que né, a Botec vai propor, mas ações que podem ser isoladas aí nos diversos estados do país, nas capitais. Então, mais do que saber agora o que vai ser feito, disseminar a ideia e fazer né, e conquistar, como eu disse, a parceria, o interesse do movimento das pessoas com deficiência no Brasil, de associações aí Brasil afora, para que esse movimento realmente se multiplique no Brasil. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, com Cid Torquato, CEO do Conlibras, plataforma de comunicação da comunidade surda, viu, Zaidan? A última vez que eu encontrei com o Cid Torquato foi no AMB, aqui em São Paulo, na cobertura do Carnaval, quando tínhamos Carnaval, foi o último, né? Depois a pandemia logo veio e fechou com tudo, e quem sabe, não é, Cid, agora em abril, né, com todos os protocolos, e com o uso de máscaras, né? Agora o uso de máscaras até caiu, né? Mas com todos os Cid, o Danilo tá imparável, viu, Cid? com todos os cuidados, né, Zaidan? Não, mas muito obrigado pela lembrança, Danilo. Você lembrou de algo muito interessante também, né? Eu quando eu estava na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, nós criamos uma série de recursos, né, para a pessoa com deficiência curtir o carnaval no sambódromo aqui em São Paulo, ou mesmo nas suas casas, de forma mais plena, né, conseguindo entender, no caso dos cegos, sim, no caso de surdos, saber o que está acontecendo. Então, né, vai ser muito bom rever esses recursos sendo aplicados aí nesse carnaval fora de época que nós vamos ter. Isso aí. Cid, sempre um prazer. Obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana. Obrigado a todos. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.